Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 5 de dezembro, nós vamos meditar de Gálatas, do capítulo 4 ao capítulo 6. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Nossa filiação em Cristo, é isso que Paulo vai continuar falando aos nossos irmãos Gálatas. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de um escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está tudo sobre tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos desse mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Abba no original quer dizer Pai. De sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíamos a deuses, que por natureza não são, mas agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltado outra vez aos rudimentos fracos, pobres, os quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Guardai dia, meses e tempos e anos. Receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Ontem nós falamos a respeito disso, não era? Da preocupação de Paulo, né? Com os Gálatas, diante, né, daqueles homens e mulheres, né? Eu acredito que não era só homem, que tentavam, através da tradição, puxá-los, né? Tirá-los da genuína fé. Essa era a preocupação de Paulo quando escreveu aos Gálatas. Falei isso, que havia muitos legalistas, muitos judeus legalistas, né? Judaizantes que ensinavam a salvação mediante a circuncisão. Isso era muito forte lá. E aí nós vamos ver que alguns, né, ficam em dúvidas. Então Paulo vem falar no capítulo 4 dessa filiação que nós temos em Cristo. E que, né, Paulo teme que ele tenha falado em vão a eles. E aí, sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos. Assim vos suplico, em nada me ofendeste. A vós e vós sabeis que eu vos prego o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física, e posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, que é efeito, pois, da vossa exultação. Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, tereis arrancado os próprios olhos para vos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade. Então, Paulo estava ali, né, entre manter a amizade e dizer a verdade. Paulo optou em dizer a verdade, né, reconhecendo como era importante a vida dos Gálatas para ele. E aí ele continua. É bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Puder eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque vejo perplexo ao vosso respeito. E aí ele vai falar sobre a circuncisão, né? Que Pedro pregava ao judeu e ele pregava ao gentio. Nós já falamos bastante a respeito dessa grande polêmica, não é? E aí ele vai falar sobre uma alegoria de Sara
esposa de Abraão, e Agar, a serva de Sara, que foi dada para gerar um filho, né, através de Abraão. E aí ele diz: diz-me vós, o que quereis estar sobre a lei? Acaso não ouviste a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. Então, ou seja, Gênesis 16:15, onde ele tem a Ismael, filho da escrava, e Gênesis 21:2, onde ele tem Isaque, filho de Sara. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, e da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegorias, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, que esta é Agar, e outra, né, ora Agar é o Monte Sinai, na Arábia, que corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas Jerusalém, lá de cima, é livre, o qual é a nossa mãe, porque está escrito: alegrai-vos, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos filhos da abandonada do que as do marido. Isto é uma profecia de Isaías 54:1. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Né? Então, ele traz isso para explicar, né? Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia os que nasciam segundo o Espírito, mas também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lançai fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Está lá em Gênesis 21:10. Assim, irmãos, sois filhos, não da escrava, mas sim da livre. E aí ele vai falar, dar continuidade a isso, falando sobre a lei ou Cristo. 2 coisas diferentes aqui. Para liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligaste vós, que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste, porque nós, pelo Espírito, guardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem circuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós correis bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Né? Então, nós vamos ver aqui Paulo, né, dando um checkmate para os irmãos de Gálatas, né, para que eles se firmassem na fé, né, como outrora Paulo tinha pregado. E aí, ele fala que essa persuasão não vem daqueles que vos chamam. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio em vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido, logo está desfeito o escândalo da cruz, tomara até se mutilassem o que vos incitam à rebeldia. E aí, nós vamos ver que ele vai falar, por fim, que essa liberdade ela é limitada pelo amor, porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade. Porém, não usais da liberdade dar ocasião à carne, sede antes servos um dos outros por amor. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis, devorais uns aos outros, vede que não sejais mutualmente destruídos. E aí, ele vai falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, né? Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfazeis as concupiscências da carne. Então,
quer gerar fruto do Espírito, ande segundo o Espírito, porque aquele que anda segundo o Espírito vai automaticamente ver a produzir na sua vida, ver a manifestação na sua vida do fruto do Espírito. Mas se você anda segundo a carne, logo você vai ver as obras da carne manifesta através das suas atitudes. Porque a carne milita contra o Espírito. Então não dá para ficar em cima do muro. Aqui Paulo nos mostra isso. Ou é aqui ou é aqui. Ou você milita ao Espírito ou você milita à carne. E aí ele diz, porque a carne ela vai militar contra o Espírito, ou seja, são inimigos, são antagônicos, né? Não tem como misturar, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer, mas sois guiado pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, a obra da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia. Sabe o que é lascívia? Sensualidade. Outro mais: idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, contenda, fofoca, ciúmes, ira, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonaria, das coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, o que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Que coisa extraordinária, né? E contra essas coisas não há lei. E as que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e as suas concupiscências. E se vivermos no Espírito, andaremos também no Espírito, né? Que coisa maravilhosa. E no capítulo 6, por fim, ele vai falar, né, da responsabilidade minha, responsabilidade pessoal, né, nessa comunhão que temos um com os outros. E ele vai falar que aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Olhe só no versículo 9, não vos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, senão desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente os da família da fé. E aí ele vai falar, né? Mas logo esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Né? Que coisa extraordinária. E ele termina com uma bênção, o livro de Gálatas, dizendo: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de ti o nosso coração. Sonda o nosso interior e leva-nos a viver segundo o Espírito e não segundo a carne. Que o teu reino seja estabelecido na terra pelo comprometimento de cada um dos teus filhos em viver pelo Espírito e manifestar as tuas obras, os teus feitos aqui nessa terra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de em nós ser manifesto o fruto do Espírito. Colocamos diante de ti tudo o que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.